Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um PodServe, uma iniciativa da Sebrae, Central Brasileira de Serviços. Estamos aqui com o nosso presidente João Diniz, nosso convidado especial, Brian, da UOBA. Mais um pouquinho a gente fala mais detalhes sobre o que ele faz e o que ele contribui para o mercado de serviços. Presidente. Bom, é uma honra muito grande estar com o Brian aqui. Ele já nos honrou aí ao vivo com uma palestra falando sobre inteligência artificial, que todos os nossos associados gostaram muito, né? Entende muito, é um cara rápido, objetivo, direto e sabe muito do que fala de tecnologia e de inteligência artificial. E a Sebrae está nessa toada de tentar acompanhar, né, essas mudanças que estão vindo cada vez mais rápidas e que estão presentes do uso da inteligência artificial e das tecnologias no dia a dia, né? Boa parte do público da Sebrae são pessoas acima dos 50, então quanto mais o hardware fica obsoleto, mais difícil fica se assimilar. Então é legal a gente ter conhecimentos objetivos, práticos e diretos, e eu acho que boa parte também do público também tem essa sede de conhecimento. O brasileiro gosta muito de conhecimento e nós estamos buscando a solução, essa fonte com você, Viana. Ó, a responsabilidade. Legal. Bom, me apresento aqui. Pode ser que deve. Bom, sou o Brian, sou VP de Marketing Growth da OBA, que é uma empresa que está revolucionando o ecossistema de escritórios flexíveis aqui no Brasil, né? Hoje a gente é o maior marketplace de espaços de trabalho. Tô bem focado nessa questão de inteligência artificial já faz uns 2 anos, então é um direcionamento da empresa em si, a gente olhar cada vez mais para a inteligência artificial. Então, desde quando lançou o GPT, a gente tem o Pedro, que é um dos founders, né? Ele é um cara que, na minha opinião, está muito à frente assim, do tempo sempre. Ele sempre está buscando inovação. Ele é um cara que tem um evento que se chama Southwest by Southwest, né, lá em Las Vegas, que ele ocorre todo ano, que trata muito de inovação. Ele é um dos principais representantes do Brasil quando tem esse evento, e ele sempre traz isso para a UOA. E um pouco antes de ter o boom de inteligência artificial, ele já trouxe esse conceito e começou a trazer, gente, vamos começar a entender mais sobre inteligência artificial, porque isso vai ser o futuro e já está sendo presente lá fora. Então, é um pouco de como a inteligência artificial acaba entrando no meu dia a dia. De carreira, eu sempre fui muito focado em marketing e growth. Apesar de ser economista, comecei trabalhando em empresas grandes, empreendi, quebrei e estou no mundo de startups desde 2015. Tendo passado por algumas são mais famosas, como o Gimpass, que hoje é o Wellbub, mas estou há 4 anos já aqui na OBA, que encontrei minha segunda casa. Muito bom. Maravilha. Para quem não conhece o OBA, né, é uma tecnologia, mas é um serviço. Então, quem cuida de real estate, né, locação de espaços corporativos ou aquisição, a proposta da OBA é tirar essa parte de ativos e transformar isso em serviços contratando os serviços da OBA. Então, se você não conhece, fica o convite de conhecer um pouco mais. Eu costumo apelidar com todo respeito e carinho, né? Que é um Airbnb dos coworkings, né? Um multiplataforma aí que tem um portfólio gigantesco a nível Brasil e fora do Brasil também. Então, Bia, mais uma vez, muito grato pela tua presença, ter aceitado o nosso convite aqui. E como a Sebrae está muito ligado à área de serviços, obviamente a matéria-prima dos nossos associados são os colaboradores, são as pessoas que trabalham lá. E a gente fala muito de inteligência artificial, novas tecnologias. O que você pode trazer para a gente? O que a IA vai contribuir para a área de serviços? Porque, no meu ver, por enquanto, a IA não vai conseguir substituir o portfólio de serviços que o nosso mercado oferece, né, mas pode contribuir. O que você pode destacar para a nossa audiência? Legal. Eu acho que ela vem bem nessa linha, Celso, de otimizar o serviço do final do dia, não necessariamente a substituição, mas a otimização, né? A IA, ela, inclusive hoje, ela está até mais presente no serviço do que nas fábricas, nas indústrias, porque na indústria ainda tem
muito potencial de ser desenvolvido a questão da robótica. Tem já um grande desenvolvimento, mas é um outro gap que ainda precisa ser desenvolvido, apesar de a gente já ter grandes avanços. Com o serviço, eu acho que quando a gente olha para uma atividade que ela é repetitiva, que a gente está fazendo muito operacional, a IA vem para ajudar a gente a tornar esse colaborador ou esse gestor dos serviços, e aí a gente vai ter diversas aplicações práticas que a gente pode trazer no dia a dia, mas conseguir otimizar e dar maior eficiência para a operação. Então, se antes eu conseguia produzir X, agora eu vou conseguir produzir 2x. Acho que quando a gente fala de serviços, está muito pautado em atendimento, em entrega. Tudo isso são condições que hoje a AI consegue contribuir no dia a dia das operações no final do dia. Eu quero acreditar que o grande público, o primeiro contato, a porta de entrada dos trabalhos de vocês é com a profissão do Facility Manager, certo? Certo. E aí, como demandante e responsabilidade de entregar um espaço confortável para os colaboradores, né, entregar o melhor deles, o que você tem dentro da OBA com relação à tecnologia para gerar e proporcionar esses ambientes dos clientes de vocês? Legal. Especificamente na Oba, como eu comentei, a gente começou a olhar para essa questão de inteligência artificial há um bom tempo, né? E ontem a gente teve um evento que reuniu mais de 100 pessoas para falar sobre AI em facilities. E foi muito legal ver que já tem algumas empresas, não só a Oba, lógico, eu vou explicar um pouquinho aqui como que a gente pode ajudar as empresas, mas tem empresas que o setor de facilities management já está evoluindo com inteligência artificial. Então a gente teve a oportunidade de estar conversando com o pessoal do iFood, e lá no iFood, lógico, é uma startup, é uma empresa que tem a tecnologia em si, mas só a pessoa que estava conversando com a gente, ele falou que tem mais de 15 agentes operacionalizando serviços de facilities para ele e ajudando na escala. Desde olhar para contas e boletos que chegam e ele tem uma pessoa que fica só fazendo isso, e hoje essa pessoa, com o agente que ele criou, consegue fazer outras coisas, até coisas mais complexas, como análises de custo bem complexas. Olhando para o que a Loba consegue oferecer hoje, a gente criou uma assistente de inteligência artificial que é para ser o braço direito do profissional de facilities. Então, ela está sendo treinada em todos os conceitos ali de facilities e qualquer dúvida que você tenha, ela pode te ajudar. Então, ela funciona um pouco como um chatbot nesse sentido, que é um oráculo ali, então ele consegue responder tudo sobre facilities, mas para quem é nosso cliente e tem os ativos sob a gestão da Boba, ela consegue também otimizar a operação. Então, se eu quero saber quais áreas estão utilizando mais os espaços de trabalho da Oba, quem são as pessoas que estão indo no coworking, eu posso pedir para ela uma análise e ela vai conseguir fazer essas análises, né? Outra coisa que a gente está em beta agora também, que tem muita inteligência artificial, a maioria das empresas não sabe se está pagando caro ou barato por um escritório, né? Por quê? Porque existem diversas pesquisas, existem diversas formas de você captar essa informação, e a gente criou uma inteligência artificial que, com base nas informações que a gente tem de mercado hoje, por ser o maior player e outras fontes de dados que a gente tem no mercado, a gente consegue dizer se o escritório está caro ou está barato, e ela poder mudar. A gente estava falando agora há pouco, né, sobre a Chácara Santo Antônio, é uma região que está com um preço bom de escritório. Essa minha AI, eu sei disso porque eu estou utilizando essa AI para poder me falar. Então, hoje a gente consegue, a OBA, a missão dela é tornar o Facilities mais inteligente, é trazer inteligência para o processo de contratação e gestão de escritórios. E é isso que a gente tem tentado fazer com AI. Isso para o Facilities, né? Depois eu posso trazer aqui alguns casos que eu tenho utilizado na minha área, que aí não é Facilities especificamente, né? Eu cuido de Marketing Growth, mas onde a gente consegue dar maior produtividade para a operação. Pegando o gancho aí da sua colocação, de que você foi falar sobre outras atividades, como você acha que são os três que você elencaria na área de serviços, que é a praia da Sebrae, as três principais áreas, você mencionou Facility, por exemplo, outras duas áreas de setor de serviços, principalmente serviços de mão de obra, que boa parte, eu diria que 2/3 dos serviços que a Sebrae representa são de mão de obra intensiva. Né? Facility é uma delas. Qual seriam outras duas, além de Facility, que você elenca
que pode ser que você vê que é o mais promissor e, se possível, exemplos práticos de resultado, de gestão. Você já falou de gestão financeira, você falou de contas, serviços repetitivos. Eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais nessa área com exemplos práticos para a gente entender na prática, até voltado por pessoas não tão preparadas na área como eu, por exemplo, entendeu? Para entender as aplicações práticas. Eu vou trazer alguns cases, acho que são legais. O primeiro, eu vi ontem isso acontecendo. Então, eu fui numa visita no prédio da Oracle, que é uma das maiores empresas em termos de inteligência artificial. E eles fazem um tour pelo escritório, pela área de inovação, e eles mostram 9 mercados diferentes que eles estão conseguindo ter impacto com inteligência artificial. E um que me chamou particularmente muita atenção foi o de hotelaria, que eu sei que é um ramo também aqui que está englobado dentro do serviço da Sebras, né? Ele, lógico que o que ele trouxe estão em poucos hotéis. No Brasil, inclusive, está em um hotel só em BH, ele disse, não sei se é da Terra, está na rede grande, mas ele mostrou uma experiência muito fluida de entrada de hóspedes dentro do hotel. Então, ele trouxe casos de hotéis de alto luxo, né? Que aí ele trouxe que das redes de alto luxo, a cada 10, 8 já estão utilizando essa tecnologia lá fora. Que é, você entra dentro, né, para fazer o check-in, a inteligência artificial, uma câmera com inteligência artificial já faz o seu reconhecimento facial, e quando ela faz esse reconhecimento facial, automaticamente ela já traz um resumo sobre as suas preferências. Então, hotéis de alto nível, que ele estava explicando, não é meu setor de dominância, né? Mas normalmente as pessoas sabem qual que é o lado do travesseiro que você gosta que deixe o travesseiro. Legal. E aí já tem um resumo com todo o seu histórico ali, feito com inteligência artificial, de todas as suas preferências e com base no reconhecimento facial quando você chegou. Ele consegue tornar, com reconhecimento facial, o processo de check-in muito fluido. Ele já tinha uma máquina ali que faz a leitura através da identificação de OCR da carteira do documento da pessoa, e ela tem uma experiência de entrada no hotel extremamente fluida. Então, isso é um diferencial que eles trouxeram que já está em operação em muitos hotéis de alto luxo lá fora, né? Lógico que para a grande maioria, porque aqui a gente está falando de um público muito específico, que é talvez 1% dos hotéis, né? Mas se a gente traz para a realidade da maioria dos serviços, acho que a provocação que fica é como você faz ter um processo de entrada do hóspede mais fluido. E aí, pensando agora com vocês, talvez uma forma de fazer isso fosse um check-in, pré-check-in, onde com uma inteligência artificial você faz pelo WhatsApp, que dos brasileiros é o principal canal de comunicação, e você consegue fazer a entrada desse hóspede, esse pré-check-in já, pegar a documentação, que é algo que é necessário para você garantir que a pessoa é a pessoa. Então, acho que esse setor de hotelaria, esse exemplo do check-in foi muito interessante. Ele trouxe um outro exemplo ainda desse setor de hotelaria, que ele tinha um dispositivo que tem o nome próprio da Oracle, mas é como se fosse uma Alexa, e a pessoa entrou no quarto e ela falou, eu gostaria de uma toalha. Automaticamente a gente estava lá, ele fez essa demonstração, chegou um robozinho Legal. com um código e você tinha que abrir ali a toalha. Então, de novo, esse aqui é muito futuro, talvez não seja agora. A questão do check-in já é uma coisa por WhatsApp que a gente conseguiria fazer e grande parte dos hotéis teriam condições de fazer isso no setor hoteleiro. Outra coisa que já é uma tecnologia que está disponível no Brasil e muito utilizada em edifícios corporativos, quando a gente vai para um hotel, a gente tem que fazer o check-in ou com a entrada no quarto, ou com uma chave, ou com um cartãozinho. A tecnologia de reconhecimento facial, que é utilizado hoje em muitas empresas para você entrar nas salas, em muitos edifícios, também está começando a ser aplicado lá fora. E tem inteligência artificial com reconhecimento facial. Acho que, olhando para o setor de hotelaria, acho que esse é um segmento interessante. Eu trabalhei durante 2 anos numa empresa que é líder em vertical SaaS, que a gente fala, que é um SaaS para uma vertical específica. No meu caso, a vertical era serviços de beleza. Então, eu trabalhei na VEC, que é o maior sistema de gestão para salões de beleza. Então, salão, barbearia, clínicas de estética. Aqui é um outro ponto onde eu acredito que a inteligência artificial pode ajudar muito, né? Hoje, talvez 50% dos salões de beleza ou desses estabelecimentos de beleza, eles possuem
um sistema de gestão para ajudar eles no dia a dia. Os outros 50% estão no caderno, né? Eles não têm um controle digitalizado ou estão numa planilha, né? A gente brincava que o nosso maior concorrente não é o concorrente, é a planilha e é o Excel e é o caderno. Muito disso acontece porque as pessoas têm dificuldade com o sistema de gestão, né? Os sistemas de gestão de CRM, eles são complexos muitas vezes realmente de se operar. Então, para um salão que já tem uma parte administrativa, um salão que já tem ali 10, 15 pessoas, normalmente eles têm o hábito de utilizar esse sistema de gestão. Mas um proprietário, um pequeno proprietário, tem 1, 2 funcionários, muitas vezes ele não vê valor e a dificuldade de aprender a lidar com esse sistema de gestão acaba sendo um entrave. Aqui eu acho que a AI pode atuar de uma maneira muito forte também. Então, o conceito do SaaS, né, do sistema de gestão, que é complexo, ele deve dar lugar a sistemas de gestões muito menos complexos e operados por AI. Para que eu preciso construir um gráfico para entender meu faturamento se eu poderia simplesmente perguntar para o chat? Que ele me responderia se ele estiver ali dentro. Então, já tem algumas empresas que estão trabalhando essa migração do conceito de SaaS para uma AI que vai te ajudar no dia a dia, o seu trabalho no final do dia, a trazer mais resultados e deixar com que o gestor se preocupe, ou muitas vezes o profissional, que nem é um gestor, se preocupe em entregar o serviço. A parte de agendamento, por exemplo, esse serviço de salão de beleza, que também serve para qualquer tipo de clínica, qualquer tipo de serviço que você tem agendamentos, a AI pode ajudar muito. Então, o fluxo de WhatsApp, que é o principal canal de comunicação nosso aqui no Brasil, que não é aquele simplesmente chatbot digite 1, digite 2, digite 3, não. É uma inteligência artificial que está entendendo o que você está falando, ela torna o processo muito mais fluido. Ela permite que as pessoas que antes ficavam fazendo esse agendamento possam ser utilizadas de outra maneira dentro do escopo. Então, sempre pensar não na substituição do profissional, mas na potencialização do profissional. E acho que um último setor aqui de serviço, que aí eu não sei qual que é, se está englobado dentro da Sebrae, mas que eu pude experienciar. Eu tive em São Francisco no final do ano passado e tive a experiência que é o de transporte, né? No caso aqui é a Uber, né? Só que o que eu testei foi como se fosse uma Uber, só que chama Waymo, que é o carro autônomo no final do dia. Eu tive a experiência de andar em São Francisco já 40% das corridas de aplicativos de transporte, tem a Uber, tem a Lyft, tem outras, né, que nem a Engenharia 99 aqui, 40% já estão sendo feitas pela marca da Waymo, que é da Google, né, da Alphabet, que é uma marca própria e que tem carros autônomos. Qual que é o impacto disso? É você conseguir se deslocar de um ponto A para um ponto B. É mais caro hoje, apesar de não ter um motorista, é mais caro pela experiência diferente, mas a tendência é que o custo baixe e o custo de transporte diminua muito. E quando você pega os dados de milhões de corridas que já foram feitas, teve uma redução de 92% nos casos de acidentes. Essa redução de 92% nos casos de acidentes, ela leva a muitas consequências que às vezes a gente não pensa. A gente pensa, só estou andando do ponto A para o ponto B. Não, você tem a diminuição do seguro, você tem a previdência, você tem o aumento da expectativa de vida. Então, eles têm uns estudos que já mostraram que, dado esses números, conseguiria se aumentar em 10% a expectativa de vida da população americana. Aí você entra em outros setores, você entra na previdência, como é que, né, a expectativa de vida aumentou? As pessoas vão viver mais. Vai funcionar a previdência do jeito que tá? Viver 7, 8 anos a mais não é nada mal, né? Pra gente é muito bom, né? A previdência comecei uma dificuldade. Mas tem a questão do plano de saúde, menor utilização do plano de saúde, certo? Barateia, seguro de carro, né? Que é um outro serviço. Então, às vezes a gente olha, parece que é uma coisa, eu me deslocar de um ponto A para o ponto B. Mas tem tanto impacto na nossa vida, e isso tudo só é possível por causa da inteligência artificial que está ali dando as coordenadas para o carro poder se direcionar. É fantástico os desdobramentos, né? E aí, voltando um pouquinho na tua fala anterior sobre metragem, sobre gestão de real estate, a gente costuma provocar as pessoas, né? Onde que é o custo quadrado mais caro? Aí a pessoa fala, Manhattan, Faria Lima, tal, as grandes avenidas, metrópoles, etc e tal. Mas o conceito é, um metro quadrado não utilizado é o mais caro. É ocioso. Né? E aí, quando vocês fazem esse trabalho não só de proporcionar os espaços corporativos para o mercado,
mas ter esse mapeamento, esses estudos, e falar, olha, você tem locado com a gente X escritórios ou X detalhes, só que a taxa de ocupação de você está muito baixa, isso gera um custo adicional, ou você tem uma superlotação em uma unidade, aqui você está ocioso, fazer esse equilíbrio, essa proposta de valor, né, dá para ser entregue usando mais a inteligência artificial, acredito eu. Sim. A gente, na OPA, a gente tem 3 grandes pilares dentro da nossa solução como propósito de valor. A centralização, então, vou dar um exemplo aqui de um cliente nosso, a Cielo, eles têm mais de 100 escritórios com a gente e eles pagam um Blue Bullet. Imagina administrar 100 escritórios, ter 100 PTUs, 100 condomínios, é muita conta, é muito trabalho operacional. Com a gente eles têm um claim, um único fornecedor, um boleto para pagar tudo. Então, centralização é um pilar importante. Eficiência, porque a gente traz eficiência de custo. Mas o principal é flexibilidade, que é um pouco do que você trouxe. A gente brinca muito com o conceito de escritório elástico. O modelo de negócio da Oba permite com que eu saia de um escritório de 20 posições para um outro de 25 ou 30 posições no mesmo coworking ou no coworking, num espaço de escritório flexível próximo, ou numa laje que está ali, sem quebra de contrato, que muitas vezes é um custo muito alto. Então, eu não vou amarrar o meu cliente no contrato longo. Você está precisando contratar gente, ou no caso, seu escritório está ocioso, você precisa diminuir o escritório, porque o metro quadrado mais caro não é da Faria Lima, é realmente ocioso. A gente tem uma solução, vamos sair desse escritório de 30, cobrar 30 posições, esse escritório de 25 posições vai fazer sentido para você. E você não está preso num contrato de 1 ano. A gente consegue um aviso prévio de 90 dias migrar. Então, a gente dá essa flexibilidade e a AI entra muito nessa questão de ajudar a otimizar o custo. Seja encontrando um metro quadrado mais barato, seja trazendo visibilidade para o gestor que esse escritório não está sendo ocupado. Isso é fantástico, demonstra que vocês estão numa posição de parceria, não apenas um simples fornecedor de mercado. Isso é um bacana e parabéns pela atitude e posicionamento de vocês. E aí, quando você começou a falar de hotéis, eu falei, puxa vida, me deu um calafrio aqui, porque eu fui gestor de viagens corporativas já, e teve um movimento com as companhias aéreas para usar as inteligências, já lá atrás, antes de ChatGPT, etc e tal, que eles ficavam monitorando a ocupação das aeronaves. Então, a inteligência, o que ele fazia? Se está perto do voo e está muito assento sobrando, automaticamente o sistema publicava promoções. E aí isso girava para ter o maior número de ocupação possível da aeronave. Porque cada voo feito com ou sem passageiro custa isso mesmo. E aí, há muito tempo atrás, eu fui a um evento da Panrotas, que é uma mídia especializada, que uma rede hoteleira que eu tinha relacionamento, ela veio conversar comigo. Porque ela foi de companhia aérea e falou, agora eu estou na hotelaria e a gente está construindo um sistema para fazer a mesma coisa com a gestão do apartamento. Eu falei, putz, mas putz por quê? Para quem é contratante, quem usa os serviços de companhia aérea ou hotelaria, isso é muito porque eles criam uma capacidade para eles ter a tarifa flutuante que a gente fala. Esse dinâmico ali, Então, se está com alta ocupação, eles vão subindo o preço junto. Se está com baixa ocupação, eles vão baixar para ter a ocupação, porque, mais uma vez, o custo fixo é o mesmo. Aí, nessa linha, que é puramente coleta, análise qualitativa de dados, você consegue trazer um outro exemplo para a gente dar para o nosso público de serviços extrair essas experiências desses mercados e aplicar a alteração? Eu acho que trazendo para o conceito dos espaços de beleza ou mesmo restaurantes, né? E aí entra muito o conceito de precificação dinâmica. A Uber faz isso, é oferta e demanda, né? Quando chove, todo mundo precisa de Uber, isso é lá nas alturas. Quando ninguém está precisando, beleza, caro preço. Então, acho que essa questão de precificação dinâmica, para o setor de serviços, olhando para serviços de beleza ou academia, trabalhei no Gympass, o El Hub hoje, né? A gente tem períodos da academia que você tem maior ociosidade. E já tem academias que fazem uma precificação diferente, desde que você vá
nesse intervalo de tempo. Então, hoje acho que já é utilizado, talvez não com uma inteligência artificial, onde você fica medindo a ocupação real time, mas acho que aqui é um exemplo de como poderia ser para o setor de serviços que não é uma companhia aérea, uma academia de bairro conseguiria fazer isso se ela tivesse esse conceito por trás, com ou sem inteligência artificial. Mas no caso também de alimentação, isso funciona muito, restaurantes em horários ociosos. Existia uma empresa chamada Chef's Club, que ele era um clube de benefícios de alimentação. Você pagava e você tinha descontos nos restaurantes. Só que esses descontos eram só nos momentos de maior ociosidade do restaurante. Então, esse conceito também era utilizado. E para salão de beleza, a mesma coisa. Você tem os dias, sábado, normalmente, sexta-feira, são os dias que você tem maior picos de atendimento, né? Esses momentos podem ser os momentos que você consegue cobrar mais, porque a pessoa ela tem a necessidade às vezes de uma festa, um casamento, e a terça você cobra nisso. Isso na minha visão já existe essas promoções, talvez não potencializadas com uma inteligência artificial e com uma dinâmica como ocorre nessas empresas que normalmente o salão já tem definido, de terça vai ser esse preço, no sábado vai ser esse preço. Mas, pô, e se no sábado eu tô com o slot vazio, eu poderia realmente, às vezes, fazer um preço menor para que as pessoas venham e matem esse slot. Então, tudo que é agendado, ele pode ser utilizado esse conceito de preço dinâmico, de tarifa dinâmica. Muito bom, muito bom. Uma dúvida que eu tenho, porque eu percebo muito no setor, principalmente mão de obra intensiva, onde está se perdendo a mão de obra para a tecnologia, e a IA é uma tecnologia mais forte para se operar, né, nos serviços, a extinção de vagas de trabalho, seria na parte de interagir a tecnologia com a mão de obra. Vai diminuir a mão de obra, obviamente, mas aquela mão de obra vai, de alguma forma, operar aquela tecnologia. Qual o meio mais eficaz que você tem visto dessa transição de interação de mão de obra com tecnologia? E cito, por exemplo, portarias virtuais, por exemplo. Existe muita empresa, usa sistemas de tecnológicos de gestão, identificação biométrica, facial, onde tem inteligência marcada com câmeras, né, nesse sistema, e substitui o porteiro. Mas um controlador das câmeras faz o serviço do que faria 10, 15 porteiros naquele. E existe um treinamento. Então, se tem um exemplo que eu vejo nessa parte de mão de obra intensiva acontecer, e que mesmo assim não serve para todos os condomínios. É bom para condomínio de pequeno e médio porte. É um condomínio de grande porte, já fica complicado a operacionalidade. Talvez o incremento da tecnologia passe a ser mais viável. Talvez não, acho que vai acontecer isso daí, como foi o caso do check-in, do auto-check-in do hotel que você falou. Então, como você vê atualmente os cases de maior sucesso dessa interação homem e inteligência artificial? Eu acho que meu pensamento ele varia bastante nessa questão. Tem momentos que eu acho que vai substituir todo mundo, tem momentos que eu acho que vai potencializar, vão surgir novas vagas. Então, eu acho que a gente tem esse exemplo que você citou das câmeras, eu tenho o meu caso próprio aqui. Então, né, tô indo com um apartamento novo e o prédio ficou pronto e teve a decisão, o que a gente vai ter? É portaria virtual? Não. A gente optou por ter uma portaria virtual, mas ao mesmo tempo teve a necessidade de ter segurança. Por quê? Porque a portaria virtual não traz a segurança que às vezes um zelador traz. Então, mudou a função, a gente ainda precisa ter um humano. O humano ele é otimizado no final do dia, mas se criou uma nova necessidade dentro dessa estrutura. E eu acho que isso vai acontecer muito e ainda é imprevisível como que vão acontecer as coisas. Devem ser criados cargos novos, que nem você citou. Uma pessoa ela pode controlar 10 câmeras, 10 prédios, ela poderia no final do dia. Mas aí você pensa, mas aí eu tenho um entregador entrando numa região que ele pode pegar alguma coisa, será que eu tenho que ter... Então começa a se moldar uma forma diferente de enxergar as coisas, onde na minha visão criam-se profissões novas. Algumas profissões, elas vão sim ter uma remodelagem
e a tendência é uma maior produtividade em tudo. Então, vou dar um exemplo da Oracle de novo ontem, setor de medicina. Eles mostraram no chat que você manda foto de uma pinta sua e ele identifica se tem potencial cancerígeno ou não, né? E eles trouxeram um exemplo de, no SUS você vai ficar 5 meses, se você estiver no Nordeste, no SUS você vai ficar 5 meses numa fila para fazer um exame. Essa foto, essa inteligência artificial analisando a foto, ela já consegue te dizer se é grave ou não. E aí consegue priorizar, para que a gente possa atender as pessoas que são mais graves primeiro. Sim, eu não mudei quantas pessoas vão ser atendidas, eu mudei a priorização. E eu consegui trazer uma maior eficiência para o atendimento, porque as pessoas são mais importantes. Então, aqui acho que é como a tecnologia ela muda, ela não vai substituir o médico ele é importante. A mesma coisa que aquelas triagens que a gente vai no hospital e a gente responde sempre as mesmas perguntas. Você está com febre, está com dor, não está dor? Isso é ser um humano ali? Esse humano não pode ser melhor alocado numa outra situação? Ou conseguindo ver a resposta de 10 pessoas e tutoriar isso? Então, essa integração homem-inteligência artificial, ela vai acontecer. Tem pessoas que acreditam, e eu durante um bom tempo pensei nisso, agora estou refletindo um pouco mais, que a gente vai chegar no modelo de extrema produtividade. Então você tem a produtividade máxima, seja em serviços, seja na indústria. Então, uma indústria alimentícia, né, a agricultura potencializada por inteligência artificial, a produção cresce muito, o custo diminui. E quando você tem o custo diminuindo e uma superprodução e talvez uma diminuição do número de empregos, porque isso é a tendência que isso aconteça, você tem uma diminuição do número de empregos, você tem uma superprodução. A superprodução faz o preço cair. E aí você tem pessoas desempregadas. Aí você começa a pensar, tá bom, o que acontece, né? O Elon Musk fala que daqui 10 anos a gente não vai mais trabalhar. Ele está num extremo. Tem pessoas que acham outro extremo. Mas ele traz que deveria ter, como não vai ter a necessidade do trabalho, ela não vai. Como que a gente regula a sociedade se não mais pelo dinheiro, dado que a gente é uma sociedade capitalista? Né? Eu estou lá trabalhando para juntar dinheiro para ter dinheiro mais para frente. Se o dinheiro perde valor, o que acontece? Então, eu acho que ainda é muito indecifrável o que vai acontecer, apesar de terem algumas correntes extremistas para ambos os lados. A gente, na minha opinião, está vivendo uma época muito legal para estar se vivendo realmente, com transformações muito grandes e que vão disruptar a forma como a gente enxerga tudo. E a interação homem-inteligência artificial só tem um fato: ela vai acontecer, porque não vai separar. Como que eu tenho trazido e atuado nessa interação? Como que a UOA tem feito isso? A gente hoje, se qualquer pessoa que preencha um formulário dentro do nosso site, ela não é atendida mais por uma. Toda a parte de atendimento, o SDR, que a gente chama, né, que é o Sales Development Representative, que faz a qualificação para agendar uma reunião com o time comercial, a gente tinha humanos fazendo isso. Hoje, é uma inteligência artificial, é a Bruna, ela já recebeu oferta de emprego porque gostaram da forma que ela viu ali com as pessoas. Ela faz essa transição para depois o humano, quando chega na questão mais complexa, que é vender uma solução, aí o humano entra. Eu tirei um trabalho que era executado por um humano aqui, uma função, mas as outras funções eu pego essa pessoa e eu coloco ela para ser um vendedor. O que a gente tem feito não dá para sair fazendo coisas mega complexas com inteligência artificial. A minha recomendação dentro de qualquer empresa de serviço comece pequeno, comece com um projeto, comece sendo tutoriado por um humano. Porque o humano ele é muito importante ainda dentro do dia a dia de uma operação. Então, eu não tenho uma resposta para como que vai ser, porque aí está no momento em que nenhuma pessoa sabe no final do dia como que vai ser. Eu acredito que vai ter substituição de muitas funções e otimização de muitas, com certeza. Que legal, bacana, super. Nessa linha aí é preocupante. Eu me lembrei de uma passagem que eu tive numa empresa de tecnologia. Teve um fórum de cientistas e o pessoal estava debatendo quais os assuntos lá, entre eles a questão da modernização do agro. É o processo de ter equipamentos fazendo lá todo o processo de colheita e tal, contra as famílias que faziam a colheita. E o ponto era
o processo manual ele gerava renda para aquelas pessoas, para aquelas famílias, e a industrialização, a mecanização do processo gerava uma poluição adicional no planeta. E aí você vai poupar o planeta da poluição agora, a curto prazo, ou vai satisfazer famílias inteiras que não vai ter o sustento dela. Essa encruzilhada a gente está passando agora com essas tecnologias, né? E aí, fazemos liquidar, e você falou, começa pequeno, etc e tal. Como o nosso público majoritariamente é de mão de obra intensiva, ou seja, a massa que movimenta são as pessoas, os colaboradores das empresas, qual a dica, a sugestão que você pode trazer para o nosso público de começar a adotar, dar o primeiro passo? Eu falo, né? Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Então, para o nosso público que talvez é averso, ou tem preconceito ou medo da inteligência artificial, qual a sugestão que você dá para ele experimentar e ver o potencial que vai gerar para o próprio negócio dela, que não é o inimigo? Legal. Eu acho que passa muito por começar a utilizar aqui, eu vou colocar a plataforma mais difundida, que é o ChatGPT. Então, a gente vai nas palestras e eu estou numa bolha de startups, né? Então, eu estou num lugar onde a maioria das pessoas utilizam, dependendo do dia a dia. A gente pergunta, vocês utilizam inteligência artificial no dia a dia? Sim. O que vocês fazem? Eu utilizo GPT. Esse é o começo, esse é o primeiro passo. Hoje em dia, a gente está no nível que a gente tem agentes, meu time tem mais de 20 agentes operando com coisas diferentes. Para começar, a gente começou uma decisão top-down da empresa. Comecem a utilizar inteligência artificial no dia a dia. Então, o gestor, partiu do gestor, trazer para o colaborador a importância de utilizar a inteligência. E para a pessoa que ainda não tem nenhuma familiaridade com a inteligência artificial, baixa o ChatGPT e começa a conversar com ele. Começa a trazer coisas muitas vezes nem profissionais do seu dia a dia. Eu uso ele para literalmente tudo. E escrever. Eu escrevo as coisas para ele. Tem pessoas que não ficam escrevendo, elas ficam conversando. Então, elas conversam por áudio, por GPT, e tem ali como se fosse um psicólogo ajudando na tomada de decisão. Eu acho que o primeiro passo para você começar a utilizar e começar a ver valor, porque depois que você começa a utilizar ele no seu dia a dia, eu vou fazer uma viagem. O que tem nesse lugar aqui? Aí ele vai te falar quais são os principais. Eu tô no Morumbi e quero comer alguma coisa. Tô querendo comer um doce. Ele vai te ajudar a encontrar. Então, coisas básicas do nosso dia a dia, da nossa rotina. A partir do momento que a gente começa a buscar ajuda da inteligência artificial, a gente começa a ver valor. Preciso escrever um e-mail, trazendo para a realidade corporativa. Preciso escrever um e-mail para um cliente que deu algum problema. Fala com o GPT, eu quero passar essa mensagem, mas eu não posso, eu tenho que pedir desculpa e tal. Ele vai escrever e você vai analisar o que ele está fazendo. Então, acho que para começar a utilizar a inteligência artificial, seja um Gemini, seja um GPT, é você começar a incorporar isso no dia a dia. A partir do que você começa a incorporar, você começa a ter familiaridade. Mas eu acho que tem um papel muito importante do gestor, do empreendedor, do dono da empresa, também dar ferramentas para que as pessoas possam se desenvolver dessa maneira. Vou trazer o que eu fiz na minha área. Eu fiquei assistindo um monte de vídeo no YouTube sobre inteligência artificial ano passado, por curiosidade. E aí eu cheguei para o meu time e falei, gente, a gente vai construir um agente que vai fazer o trabalho de um SDR. E a gente tem 2 dias. Eu coloquei 10 pessoas para pensar, e eles não sabiam utilizar as ferramentas de inteligência artificial que a gente usa, que são ferramentas para construir agentes. São outras ferramentas, não é o GPT. E a gente saiu depois de 2 dias, a gente não tinha construído esse agente mega complexo. Mas eu tinha colocado as possibilidades que essas pessoas poderiam ter se elas estivessem fazendo isso. E aí esse agente saiu depois de 2 semanas. E é que saiu super ruim. A conversão de um lead, que é uma pessoa que preenche o site, formulário no site, para um agendamento, era de 7%. Hoje está em mais de 35%. Então, assim, a inteligência artificial, a gente tem que pensar nela como um estagiário. Talvez uma forma boa de um colaborador pensar ganhei um novo estagiário e vou me aproveitar dele para eu conseguir entregar mais resultado, porque se eu entregar mais resultado no meu emprego, provavelmente eu vou me destacar perante quem não está utilizando inteligência artificial. E ao me destacar, eu vou conseguir crescer dentro da empresa que eu trabalho. E para o gestor é a mesma coisa, eu vou contratar um estagiário novo. Só que o que é importante, se você fala com o estagiário X, ele vai fazer X.
Se ele não tiver contexto de nada, o X pode ser algo errado. Então, é importante você tratar ele como um estagiário. É, seja para coisas pessoais como coisas profissionais. Então, eu falei, começa com o GPT. Você precisa dar contexto para ele. Você precisa falar, eu sou o Celso, essa é a minha função, esse sou eu. Então, grava um áudio, a gente manda áudio para todo mundo da família, né? Grava um áudio no GPT e manda para ele contando quem é você, quais são os seus objetivos e como que ele pode te ajudar. Isso vai ficar na memória dele. E o contexto vai ser utilizado quando você tiver que tomar as decisões. Quando eu vou fazer qualquer coisa no GPT, por mais que ele saiba o meu cargo, eu falo, haja como, vou dar um exemplo, eu tinha que rever uma pesquisa que o time vai soltar para os coworkers. Eu falei, atue como um CMO com mais de 20 anos de experiência, e revise isso aqui. Ele vai me revisar, ele vai me trazer os pontos. Se eu vou gostar dos pontos e utilizá-los depois, é uma decisão minha, tá? Não humano. Mas ele fez o papel dele. Quanto mais contexto, mais inteligente vai ser a resposta. Então é isso. Acho que começar a utilizar na prática, pensando do lado do colaborador, pensando do lado do gestor, tenha curiosidade. A inteligência pode ajudar muito sua empresa. O pequeno negócio, ele tem muito potencial. Aí eu estou olhando para a parte de chatbot mesmo. Mas muitas das atividades podem ser consolidadas ali dentro. Sabe? Então, acho que é isso. Legal. Tem que construir a persona, né? Explicar para ele qual que é o papel dela para ela poder fazer a atividade, né? Isso facilita muito o processo. E aí, dentro dessa linha, focando um pouco mais para o mercado específico de facility management, que engloba aí a área de manutenção, limpeza, segurança e afins, talvez uma aplicabilidade seria coletar as informações da operação em si, criar essa massa de informações para que ensinar ela a processar isso e pedir para a inteligência. Puxa vida, eu estou com recorrência desse tipo de reclamação nas pesquisas de teu cliente, ou estou tendo essa dificuldade operacional, né, frente a um contrato. Analise esses contextos, essas variáveis, ou faça perguntas para me complementares, para você entender o que está acontecendo, e me sugira alternativas para melhorar essa situação. Você viu se é um caminho interessante para o grande público para você? Eu acho que sim, olhando para a Facilities Management, sim, é um pouco do que a Lia, que a nossa agente, faz. No final do dia é isso, é ajudar, é entender. Lógico que ela precisa estar conectada às informações da empresa. Então, eu vou dar um exemplo. A gente criou agora, recentemente, uma ferramenta que consegue ver chamados, gestão de chamados dos nossos coworkers. Então, muitas vezes, o cliente, a gente é responsável pela operação de facilities do cliente. E aí tem ticket sendo aberto por tudo quanto é lá. A gente centralizou isso. Qualquer pergunta que você tiver sobre a sua operação de facilities, a gente trouxe o contexto, que é muito importante. Então, você pode fazer isso com uma inteligência artificial como um GPT. A diferença da IA nossa é que ela é treinada em facilities e ela tem os dados e contexto. Que se você não tiver os dados para poder atuar e fazer as perguntas, você vai fazer a pergunta e ela não vai conseguir buscar a resposta. Então, é importante as coisas estarem conectadas. Fantástico. Costumo dizer que assim, o maior desafio do ser humano ou de qualquer profissional, independente do cargo, segmento de mercado ou porte, é a tomada de decisão. Inconscientemente, a gente toma várias decisões ao longo do dia a dia. A cada minuto, segundo, a gente está tomando decisão. Então, por exemplo, a gente está aqui hoje, a gente teve que pensar, poxa, que roupa que eu vou vestir, como que vai ser, como que não vai ser. Então, tem micro decisões que talvez sejam inconscientes, a gente acaba tomando, mas tem muitas decisões que podem afetar positivamente ou negativamente a operação da empresa. E aí, nesse contexto, qual que é a dica que você traz com o nosso público de adotar as inteligências artificiais baseadas nas informações que o mercado já coleta, por exemplo, a OS que você falou, ordem de serviço, que subsídio que ela pode ter dessas OS, aplicar IA para ele gerar resultados diferentes e melhores para o cliente dar. Acho só voltando à questão que você falou das tomadas de decisões, é justamente isso. A gente, na vida profissional, pessoal, a gente toma decisão o tempo todo. E a gente cria processos para melhorar essa tomada de decisão. Então, eu sei que eu vou acordar, vou escovar meu dente, tipo, eu tenho uma ordem cronológica para fazer as coisas. E as empresas têm suas ordens dos processos também. Acho que só um ponto que eu queria destacar importante é a gente aplicar AI em um processo que está errado não vai gerar valor.
Você vai simplesmente dar maior eficiência para um erro. Vai melhorar o erro. Vai melhorar o erro e o erro vai ficar maior. Então, assim, acho que a gente tem que ter muito essa visão crítica na hora de aplicar AI. Né? Então, se eu E tenho... qualitativo. Ou seja, ela te dá informação, mas não te dá a decisão. Exato. Se você decidiu já errado, ela vai te dar várias Ela vai informações simplificar errado. em cima daquele erro. Exato. Por isso que a visão crítica humana ela ainda é importante. Mas se você tiver essa visão crítica que talvez o processo não esteja tão correto, você pode utilizar ela também para poder te ajudar a chegar. Se você não tem a visão crítica, então eu não sei que eu estou falando errado, eu acho que o processo está certo, não sei o quê. Pergunta para a AI. Fala, ó, isso acontece isso. Ou manda um PowerPoint para ela e pede, analisa meu processo é esse. Ela vai te dar a resposta crítica e possivelmente ela vai te trazer pontos de melhoria. Olhando para a ordem de serviço, acho que um exemplo muito prático é você conseguir consolidar as informações de relatórios através de inteligência artificial. Então, se você tem diversas ordens de serviço saindo, mas você não consegue fazer relatórios, gráficos sobre isso, é uma forma de você conseguir centralizar. Mas, de novo, isso tem que estar plugado na inteligência artificial. Isso solto, talvez você vai pegar vários PDF. Aí tem caminhos, né? Tem o caminho automático, se você está com uma LIA como a nossa plugada no seu sistema de geração de OS, ela vai poder te responder qualquer coisa. Mas tem o caminho que você não está plugado ainda, e aí você pega simplesmente todas essas OS e faz no GPT o upload desses arquivos e fala, me ajuda a tirar insights sobre isso. Explica para ela que é um OS e a sua operação, só com isso, com certeza, ela já vai te trazer todos os insights que você precisaria aí, muitos que você não pensou. Então, o que você trouxe? Você trouxe o documento para ela poder analisar, você trouxe o contexto da sua empresa e você pediu insights. Ela vai pensar os insights, porque ela sabe o contexto da sua empresa e o documento que ela está analisando. Ela vai chegar às conclusões do que deveria ser importante para você. Excelente análise. Então fica a dica aí, registrem em muito cuidado, gente. A qualidade das informações é extremamente importante, né? Porque se você tiver uma base de informações, de dados incorretas, imprecisas ou vencidas, só vai acelerar o teu erro e vai potencializar o teu prejuízo. Então, muito cuidado aí, né? A inteligência, as tecnologias estão aí para ajudar, mas tem que saber usá-las de forma correta. Então, eu poderia dizer que, na sua opinião, a IA ainda não é uma boa forma de dar opiniões, e sim de te dar embasamentos para que você tome as suas próprias decisões. Tá certo? Que, por exemplo, quando você falou, pô, você conversa com a inteligência artificial, eu vejo muita gente utilizando a inteligência artificial como psicólogo. E eu fico assim, horrorizado, como um dinossauro de 58 anos, eu fico meio horrorizado com isso daí. Mas fico pensando, será que isso dá certo? Eu acho que não, entendeu? Eu tendo a crer que isso não dessa forma não funciona ainda. Né? Talvez no futuro próximo, acho que talvez seja realmente uma boa forma, entendeu? Eu acho que ela vai trazer opinião, mas o senso crítico tem que ser do humano. O humano tem que analisar se aquilo faz sentido ou não. Se a gente tomar o que ela fala como verdade, tem um risco. Isso. Porque ela tem poucas chances de errar, ela acerta muito mais do que ela erra, mas ela erra. E aí o humano tem que olhar. Então, quando eu falei que, quando eu vou pedir com uma coisa para ela, atue como CMO com 20 anos de experiência, eu estou maximizando a chance dela trazer uma opinião certeira. Porque se eu não falo isso para ela, ela vai pensar como AI. Ela não vai pensar como um CMO com 20 anos de experiência. Então, acho que a gente tentar maximizar a chance de erro, mas sabendo que vai ter erro no meio do caminho, e tendo uma visão crítica sobre a resposta. Não tomar tudo que ela fala como verdade. Na questão de ser um psicólogo, realmente, sim, eu peço a opinião dela para vários itens e situações. Então, cara, aconteceu uma situação aqui. Você acha que eu estou errado? A minha forma de pensar é essa. Mas eu sempre estou olhando. Eu não uso como psicólogo. E acho que tem um risco. Hoje, essas inteligências artificiais, o GPT está avançando nesse modelo de mental health, mas elas não são homologadas para isso. Elas não trabalham para isso. O foco delas não é isso. Então, elas são utilizadas como psicólogo muitas vezes. Acho que em algum momento, como você falou, no futuro,
a gente vai ter um GPT mental, que vai ser focado nisso. Ele vai ter um escopo para isso, ele vai ter um foco para isso, e ele vai ter sido desenvolvido para isso. Hoje ele não está desenvolvido para isso. Dado ele não estar desenvolvido para isso, eu não aconselho a utilizar. A não ser que você tenha um senso crítico de analisar. Se você tomar como verdade, acho arriscado. E a gente tem que estar ciente do risco. Acho que tem alguns casos, em Japão é muito famoso por isso, inclusive, de relacionamento de pessoas com inteligências artificiais. Tem casos de pessoas que queriam se suicidar e conversar com inteligência artificial. Então, ao longo do tempo, vão sendo descobertos casos em que a inteligência artificial ela tem que ser treinada para atuar de uma maneira diferente. Acho que hoje a gente ainda está avançando em processo de evolução nesse sentido e tem que tomar cuidado no final. Então, para mim, a minha derradeira pergunta, que acho que a gente está chegando já no fim do tempo em relação ao formato de podcast, você acha, eu gosto muito de política, você é uma entidade eminentemente política, você acha que o Xi Jinping e o Donald Trump consultam a inteligência artificial para tomar as decisões dele? Eu acho que consulta, eu acho que ele também tem uma inteligência já tá aí assim, em tudo no final. E acho que essa questão política da inteligência artificial também é um negócio bem complexo, né? Porque você tem as empresas se desenvolvendo, mas você já começa a ver uma guerra política por chips, né? Produção de chips que são a base para conseguir sustentar isso entre China e Estados Unidos. E entra em questões de compliance e desenvolvimento. Chega, por exemplo, assim, a gente está chegando num momento em que a inteligência está tão desenvolvida que ela passa a ser um risco para a humanidade, vamos supor. E aí as empresas americanas decidem parar de investir nisso. O mundo ocidental decidiu chegar no nosso limite. Não acho que isso vai acontecer, mas vamos supor que eles fizessem isso. Aí a China continua inovando. A China vai dominar. Então, tem uma questão política muito grande acontecendo nesse momento entre os dois. Então, assim, com certeza os dois devem usar muita inteligência artificial ali para tomar a decisão. Não sei se eles. Muitas vezes eles fazem umas cagadas também, né? Ambos. Então, tipo, não sei se eles acabam aceitando o conselho também. Mas. Ou talvez é a hora que eles deixam de lado a inteligência artificial e consultam mais. Exato. E aí não tá dando muito certo. O polegar tá otimizando mais. Mas eu acho que a questão política é uma questão também muito nebulosa ainda para inteligência artificial. O presidente ficou assustado o pessoal usar como psicólogo, né? Mas tem casos de ações pedindo autorização do governo para poder casar com Android, né? É meio surreal essa situação, sabe? Bom, Brian, mais uma vez muito grato por estar aqui com a gente, compartilhando o teu conhecimento, tua experiência, tua vivência. E para a gente encerrar, qual que é a tua fala para aquele pessoal ainda que tem muita resistência, está muito preocupado, está temeroso com essas tecnologias que estão para vir e se permitir a experimentar? Acho que a inteligência artificial não é só uma tecnologia, ela é infraestrutura mesmo. Então vai estar no dia a dia de todo mundo. Não tem como voltar, ela só vai avançar. Os profissionais que estiverem mais familiarizados, as pessoas, não só profissionalmente, mas as pessoas que estiverem mais familiarizadas, elas vão ter vantagem competitiva, seja pessoal, seja profissional. Então, a minha dica, a minha recomendação se você ainda não utiliza o GPT, começa a utilizar o GPT, começa a colocar a inteligência artificial no seu dia a dia, porque vai ter um papel muito importante, né? A própria educação, cada vez mais a inteligência artificial vai entrar. Então, as crianças que estão vindo, elas vão ser educadas de uma maneira diferente. Elas vão ter maior familiaridade. E é importante, acho que uma das maiores qualidades nossas como seres humanos é a adaptabilidade, é a adaptação. Então, é se adaptar. Assim como a gente tem o celular, a internet, que são coisas que hoje em dia você não fala, a internet é uma tecnologia. Cara, a internet está aí. Sua vida não existe mais sem ela ali. Se você fica sem ela, você não sabe mais agir. O smartphone é a mesma coisa. E pensa que o smartphone, acho que aqui é um ponto que sai um pouco da dica, mas o smartphone ele é uma tela que foi construída para a gente conseguir fazer coisas que a gente não conseguia fazer sem ela. Então, eu vou fazer um pedido no iFood, eu abro no celular, abro no aplicativo. A inteligência artificial, ela vem para tirar isso.
essa fricção. A tela é uma fricção hoje, na minha visão, para a gente como sociedade, né? Tá deixando todo mundo olhando para baixo. Pensa que a OpenAI contratou, eu esqueci o nome, designer da Apple, que foi quem desenhou os devices da Apple, para ser designer deles. E eles estão desenvolvendo um aplicativo não, um hardware que em tese deveria substituir os smartphones que não tem tela. Então, não sei se vai ser um fone, se vai ser alguma coisa que fica conectada a você, mas a tendência é que a gente saia da tela. E aí, a inteligência artificial vai estar já está no nosso dia a dia, como o celular, como a internet, talvez substituindo o celular, que a gente não vai precisar ficar em tela o tempo todo. Talvez um óculos com realidade aumentada. O óculos, eu tenho óculos da Ray-Ban, né? Eu comprei na minha última viagem, que já tem inteligência artificial. E esse óculos, ele permite eu tirar fotos, ele permite eu gravar com a câmera, mas o mais incrível, ele permite eu me comunicar com alguém que fala outro idioma. Então, se eu estou falando com você e você fala outro idioma, e eu estou com meu óculos, ele traduz para mim o que você está falando. Isso é uma vantagem competitiva aí no mundo profissional, ou se eu estou viajando, eu conseguir entender o que as pessoas estão falando. Lógico que para outra pessoa me entender, ela tem que estar com um dispositivo igual. Né? Mas a dica que fica a inteligência artificial está aí, a gente tem que se adaptar a ela o quanto antes. Muito bom. Presidente, sua saudação? Bom, primeiro, eu estou recebendo mensagem aqui que a Oracle, junto com a Ray-Ban, quer comprar por $1 bilhão da Oba. Não sei se está vendo, eu quero só 1% dessa negociação. Vai fazer a intermediação. Só 1% com o Itamate, entendeu? Brincadeiras à parte, agradecer muito o Brian de estar aqui, né? Agradecer ao Celso, ele está conduzindo esse pod-service da Sebrae. E cada vez que eu ouço o Brian, que eu participo de bate-papos desse tipo, eu saio muito feliz, porque conhecimento é a base de tudo e a gente aprende muito, né, nessas conversas, no quesito do que está acontecendo, porque eu gosto muito de exemplos práticos. Então, muito obrigado, Brian, por estar aqui na Sebrae, nesse podcast. Obrigado, Celso. E vamos continuar nessa linha aí de aprendizado e trazendo novas novidades e principalmente nessa área de tecnologia que eu acho que é o presente no setor de serviços e vai ser cada vez mais a realidade, como você em vários momentos já colocou. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, presidente Celso, uma honra estar aqui falando com vocês, agradeço demais o convite. Obrigado. Então, novamente, muito grato, Brian. E, pessoal, fica a dica. Não se amedronte, se permita, experimente. Se você não fizer, você é que vai ficar para trás. Até a próxima.